Então eu vou começar avisando que eu vou fazer o formulário e vou colocar lá para vocês responderem, tá? Para a semana que vem. Referente a essa semana, óbvio. Firmeza? Beleza, professor. Então, vamos lá. Ó. Esse é o primeiro exercício, certo? O exercício pede para... Ele te dá uma região que está no primeiro quadrante, está sendo uma nota. Vocês ouviram a nota? Não. Ah, não deu para... Não pegou o microfone, não? Nossa, que foi um barulho do cão. Tá tudo certo. Então, não sei como é que vocês não ouviram. O barulho foi grande. Né? Vamos voltar aqui. A região está no primeiro quadrante do plano XY e é limitada por duas hipérboles e duas retas. Aí ele já dá uma transformação, sendo que U e V são positivos, e pede para reescrever essa integral como uma integral no novo sistema de coordenadas, né, sobre uma região apropriada, e depois calcular a integral em U e V, certo? O primeiro passo que eu coloquei como sendo... Lembrem-se sempre que eu vou colocando aqui, ó, primeira etapa, segunda etapa. Você não tem que fazer exatamente nessa sequência. É lógico que tem algumas etapas que não tem como vir antes de outras, né? Por exemplo, a etapa de resolução da integral vai ser a última etapa. Não tem jeito de resolver a integral antes dos outros. Mas no meio do caminho, você não precisa necessariamente fazer na mesma ordem que eu faço, mas é importante que a sua resolução tenha tudo que a minha resolução tem, porque essas coisas são coisas que eu entendo que são importantes na resolução do exercício. Então, uma das etapas seria esboçar essa região inicial para eu entender que região é essa. Deixa eu pegar alguém aqui para já começar a fazer umas perguntas. Ô, Miriam, está por aí? Sim, professor. O que é primeiro quadrante? É onde é tudo positivo. O X é positivo e o Y é positivo. Certo. Aí seria... É isso aí. Essa regiãozinha aqui. Isso. Como é que é o gráfico da hipérbole? Da Como é hipérbole, que você descreve ele para mim? ele tipo, nunca vai... Ele não vai encostar no Y nem no X. Ele vai descer... Que nem a gente viu lá no cálculo 1. Isso. É isso que eu estou esperando, que você use os nossos conhecimentos de cálculo 1. Isso, professor. Ele vai, tipo, não vai encostar no Y, ele vai descer e vai passar sem encostar no X também. Fazendo tipo uma curva. Certo. Ele vai chegando perto de X sem encostar no X e vai chegando perto de Y sem encostar no Y. Isso. Me fala um ponto por onde essa primeira hipérbole aqui passa. Calma aí, professor. Deixa eu pensar. Um ponto. Um ponto do plano por onde ela passa. Eu acho que se for pro Y1, ele passa no X1. Deixa eu ver se é isso. Essa aqui passa pelo 1. Isso. Vamos ver. Olha! Oh. A minha hipérbole ficou torta, mas é isso aí mesmo. Deu certo. Maravilha. Então, obviamente, na outra eu não vou nem perguntar, porque é a mesma coisa, certo? Isso. É o mesmo comportamento, só que ela passa agora no ponto 3,3. Isso. Turminha, alguém tem alguma dúvida desses dois gráficos das hipérboles? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Você trocaria uma bicicleta por um... Então, vamos lá.
Ô, Miriam, aí essas retas aqui são bem tranquilas, certo? Sim, professor. Como é que você descreveria essas retas para mim? A do y igual a x, ela passa ali bem na origem, né? Aí um ponto que... quando x é 0, y é 0, ela corta bem na origem. Uhum. E aí a outra, dá para pensar que quando x é 1, o y é 4. Tá, mas essa aqui que você falou que passa pela origem, ela passa pela origem e por qual ponto mais? Porque só pela origem, todas as Tá. retas que passam, tem muita reta que passa pela origem. O 1.1 também. Quando o y é Tá. 1, o x é 1. E essa aqui, ela passa no ponto 1 e 4 que você falou, né? Isso. Quando x é 1, y é 4. E qual mais? Tá, calma aí, professor, deixa eu pensar. Quando x é 2, o y é 8. Tá. E ela passa pela origem também ou não? Não, ela não Não. passa pela origem. Certeza? Calma aí, professor. Sim, certeza. Não, não passa pela origem. Não, não, A, passa sim, a professor. reta Passa y pela igual a origem. 4x. Quando o x é 0, o y é 0 também. Ah, tá. Ok. Essa é yx e essa é y igual a Isso, 4x. isso. E qual é a região que elas formam? Quem é a região R? Nossa, deixa eu ver como que eu vou conseguir falar. Ela tá ali. Nossa, professor, como que eu explico? Ah, usa assim, ó, tipo, para cima ou para baixo do amarelo? Tá, sobe mais um pouquinho da amarela, subir. Aí, isso. Aí, nessa região Essa aí. parte aqui. Essa Tá, parte aí, que envolve as 4. maravilha. Essa aqui. Isso. Muito bom, Miriam. Parabéns. Agora, outra pessoa, agora, sua participação foi muito bem, muito bom. Rebeca, você está aí? Bom, Rebeca não está aí, quem está aí? Deixa eu ver. A Isabela Dallavecchia está aí? Gente, eu não estou vendo vocês, eu estou ouvindo os barulhinhos, mas eu preciso ouvir vocês, não consigo ler nada. Tô aqui. A Giovana, ela levantou a mão. Acho que ela quer falar. Fala, Giovana. Então, quem precisar falar comigo pode interromper no meio da conversa, não tem problema. É porque eu estou com a planilha, numa tela eu estou com a planilha dos alunos aberta e na outra tela eu estou com o que vocês estão vendo aberto. Então, eu não estou conseguindo ver vocês. Fala, Giovana. Oi, professor, eu só ia falar que eu poderia responder, mas acho que você já chamou a Isa, então tudo bem. Tá bom, eu te chamo na próxima. Onde eu estou? Aqui. Eu ouvi um outro barulhinho aí, ó, eu não estou vendo vocês, hein? Quem tiver que falar, quem quiser falar, por favor, abra o microfone. A câmera tudo bem, mas o microfone dá para ver, né? Isabela, tá aí? Ok, professor. Tá. Como é que eu faço? Ó, eu preciso encontrar a nova região. Para encontrar a nova região, eu preciso reescrever todas as curvas, certo? Certo. Como é que eu reescrevo essa primeira curva aqui, que é o meu primeiro... Que conta eu faço? Onde que tá o seu mouse que eu não tô vendo? Aqui, tá. ó. Peraí, Essa primeira aí? deixa eu fazer um negócio aqui para ajudar no mouse. Peraí. Aqui. Tá aqui o mouse. A gente pega e substitui o x por u sobre v. E Aham. substitui o y por u vezes v. Daí resolve a equaçãozinha, que fica u igual a 1. Fui rápida Entendi. demais, pulei muitas partes. Não, não, é isso mesmo. O x eu troco por u sobre v, o y eu troco por u vezes v. Como isso aqui está igual a 1, eu simplifico. Tudo bem que tem esses cálculozinhos no meio do caminho aqui, certo? Sim, eu pulei. Não, tudo bem. O que eu queria era saber se você sabia o que era para fazer. Ok. Tá. Ó, para todo mundo, né? Óbvio, eu não falo só com quem eu estou fazendo pergunta, mas é importante a gente destacar o seguinte: ó, eu posso cancelar esse v que aparece em cima e embaixo, porque eu sei que ele é estritamente positivo. Porque se eu não soubesse, eu teria um problema com esse v aqui de baixo, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que quando eu faço esse cancelamento, eu tenho u quadrado igual a 1. Uhum.
consequentemente, eu tenho mais ou menos raiz de 1, que eu até nem coloquei aqui, eu deveria ter colocado, né? Vamos deixar isso aqui um pouco mais completo. Opa, assim. Professor, Sim, a gente sabe que V é maior que zero porque... porque ele avisou. Ah, tá, porque ele avisou. Aqui, ó. Ah, é porque também tá no primeiro quadrante, né? Não. O primeiro quadrante, quem tá é o XY. Hum, Eu sei que é maior que zero, porque ele avisa aqui, ó. Use a transformação com sim. o U e o V maior que zero, entendeu? Entendi. Então, a princípio, aqui eu tenho uma raiz. Aí, como U é maior que zero, o U fica 1, porque raiz de 1 é 1. Só para deixar mais completinho. Na outra eu nem vou perguntar, porque é a mesma ideia, certo? Uhum. E como é que ficou, por exemplo, o y igual a x? O y igual a x, a gente substitui os dois, né? Daí fica u sobre v igual a 1 vezes v. Daí a gente pode passar... Espera que essa aqui eu pulei muita conta, fui direto pro final. Então, não Mas eu sei pule. que não é, eu sei que no final dá v igual a 1, mas a gente passa o v multiplicando, daí dá v ao quadrado, e passa o dividindo, daí fica 1, então fica v ao quadrado igual a 1, a gente passa a raiz, fica mais ou menos 1, e aí a gente usa o 1, Certo. porque é isso. E é isso, porque é isso. Maravilha, Isabela. Obrigado. Por enquanto, as perguntas estão fáceis, então daqui a pouco elas ficam mais difíceis. Aqui também tem uma raiz. E o último, aqui, eu também não fiz a conta, vou colocar a continha aqui. Não, acho que é essa cor aqui. Aqui, ó. A gente tem que ver mais ou menos a raiz de 4. E aí eu ver mais ou menos 2. Firmeza, moçada? Então, ó, primeiro, é preciso ter o esboço da região. Eu preciso ter essas contas de como é que eu faço para passar cada uma das curvas para o novo sistema de coordenadas, certo? Esse esboço aqui, meio ponto. Essa curva toda aqui, 1 ponto, tá? Essas 4 curvas aqui, 1 ponto. Tudo bem? Sim. Sim. Obrigado. Então vamos lá. Agora apaga isso tudo. Então veja, a gente já viu quem é a curva e a gente já viu quem é cada uma das curvas no novo sistema de coordenadas, certo? Agora a gente vai esboçar a nova região. Essa eu não vou nem perguntar, porque é muito fácil. Mas alguém pode me responder. Qual é a região do novo sistema agora? É um quadrado, um retângulo. É um retângulo que vai de... Quais são as variações? De U igual a 1 a U igual a 3, e de V igual a 1, V igual a 2. Certo. Então, esse retângulozinho aqui. Beleza? De novo, insisto, quem está escrevendo no chat, eu não estou lendo. Bom, as variações, eu também não vou nem perguntar, porque que tipo de teorema de Fubini a gente usa aqui? Primeiro, a primeira versão, certo? Porque as 4 variáveis estão entre constantes. Então, a variação de U é de 1 até 3 e a variação de V é de 1 até 2. Certo? Só não marquei aqui, peraí. Deixa eu...
Ó. Entra aqui, sai aqui, e a variação de V fica sendo efetivamente essa daqui, certo? Eu posso inverter isso da forma... Eu posso usar a ordem que eu quiser. Nesse caso, eu posso integrar primeiro em U ou primeiro em V, porque não vai fazer diferença por eu estar com U e V entre constantes. A próxima etapa que eu coloquei, não precisa ser nessa ordem, reforço, é reescrever o integrando. Aqui eu vou chamar alguém. Giovana, Professor, vamos lá. Você tinha falado que você queria responder? Como é que eu isso. reescrevo esse integrando aqui? O que eu faço? Então, eu coloquei ele na forma normal antes, que nem você colocou. Aham. Ah, tá, você tá fazendo da função, beleza. Estou falando do integrando. Isso, desculpa. Tá, imagina. Tranquilo. Esse Aí aqui, ó. eu substituí por U vezes V, o V, sobre U vezes V. isso, sobre U sobre o V, sobre V. U sobre V. Isso aqui Isso é tudo na raiz. na raiz aqui, sim. Isso. Tá. Mais Mais. Tem outra U sobre raiz. V vezes o V na raiz. U sobre V vezes U V, é isso? Isso. E aí? E aí eu simplifiquei a primeira, O que que que, o fica que que eu posso simplificar aqui? U com U. U com U. E esse cara aqui faz o que com ele? Simplificar V com V. Eu posso cancelar? Ah, tá, não, o outro lado. Ah, aqui, perdão. Isso. Desculpe. Tá, e aí o que que eu faço com esse V aqui? Multiplica um pelo outro. Ele vai lá para cima. Isso. Que eu vou fazer V vezes o inverso de 1 sobre V, que é V de novo, não é isso? Isso. Aí fica V ao quadrado. Raiz de V ao quadrado Mais raiz mais de U ao quadrado. de U ao quadrado. E aí? E aí, por ser um valor positivo, eu coloquei que é igual a V mais U. Aí isso Cancelei. aqui é V mais U. Isso. O que eu fiz? Mas você indicou aqui que os dois são positivos, é isso? Não indiquei, mas eu sabia que era isso. Então, mas a gente não escreve para a gente escreve para os outros. Ah, tá bom. Então, por que que eu reforço isso para vocês? Vocês vão, a vida inteira de vocês, como trabalho, como no trabalho de vocês, eu espero que vocês trabalhem bastante, vocês vão escrever para os outros, enquanto engenheiros ambientais. Estou pensando na profissão de vocês. Vocês vão fazer relatórios, vocês vão fazer para os outros. E é importante que as pessoas entendam o que está no meio dos passos. Por isso que eu reforço, eu sempre fico pegando no pé de vocês, para que vocês criem esse hábito de que vocês não escrevem para vocês. Ah, eu sei que isso aqui é isso, mas quem vai ler precisa ter essa informação disponível. Certo, Ivan? É mais nesse sentido, entendeu? Certo. Mas é isso aí. É que eu achei que por estar no enunciado eu não tinha que colocar. Não, então, é justamente porque está no enunciado que você pode pôr ali. Você tem que Tá pôr bom. ali, porque está no enunciado. Eu vou usar isso quando? Aqui. Por isso que você põe. Beleza. Entendeu? Entendi. Maravilha. Então, ó, em outras palavras, o que você fez foi isso. Cancela esse U e esse V. Aqui, na verdade, o que eu fiz foi já multiplicar pelo inverso do X. Né? Só fiz a conta. Aí eu tenho X vezes Y. Eu fiz um passinho a mais, que foi colocar esses caras dentro do módulo, uma vez que raiz de alguma coisa ao quadrado é módulo. E aí eu posso dizer que, por conta dos dois serem positivos, que é o que está na informação, isso aqui vira V mais U. Certo? Mas é isso aí, Giovana. Lembre-se que a gente escreve para os outros lerem. Valores. Ó, o esboço na nova região, meio ponto. A variação de U e V, meio ponto. O novo integrando, mais meio ponto. Tá bom?
Firmeza até aqui? Beleza. Sim, Ih, sim. obrigado, gente. Vocês são muito gentis. Finalmente, deixa eu chamar alguém. Mais alguém. Inara tá aí? Eita, que eu ia fazer uma pergunta que eu já coloquei na tela. Eu ia perguntar, qual pode... O que está faltando de fazer? Está faltando fazer o jacobiano. Ana Beatriz está aí? Oi, tô aqui. Você calculou o jacobiano, Ana? Calculei. Quanto deu? O total final ou passo a passo? Bom. Pode falar do passo a passo. Melhor. Tá, no caso tem que fazer a parcial de x em relação a u, depois a parcial de x em relação a v, a de y em relação a u e a de y em relação a v. Peraí. Parcial de x em relação a... É que eu estava... Você tem que fazer isso aonde? Ah, tá, é no determinante. Não. No determinante. Primeiro... Esse aqui é parcial de x em relação a u. E aqui? Isso. Parcial de x em relação a v. Parcial de x em relação a v. E aqui? Parcial de y em relação a u. E aqui? A parcial de y em relação a v. Tá. E aonde é que eu olho para poder calcular essas parciais? Para a transformação que ele deu. Qual é a transformação? X igual a u sobre v e y igual a uv. Essa aqui. Isso. Tá. E quanto é que deu, então, a parcial de x em relação a u? 1 sobre v. 1 sobre v, muito bem. A de x em relação a v? Deu menos u sobre v ao quadrado. E depois? Deu v, essa, e a outra deu u. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso aqui que a Ana está falando? Tudo certo. Tudo certo. E aí, Ana? Quando você calculou o determinante? Aí você calcula esse determinante. Opa. Isso, aí multiplica as diagonais, né? Faz uma menos a outra. Aí deu 2u sobre v no final. 2u sobre v? Isso. Coisa esquisita, hein? Será que tá certo? Ó, essas são as... Eu deixei indicado aqui as parciais só para deixar no material escrito depois, tá? Então, são as parciais. Peguei a transformação e calculei as derivadas parciais. Aí, coloquei na fórmula do jacobiano. E aí, né? De acordo com a Ana, 2u sobre v. É isso mesmo, Ana. Isso vale mais um ponto, beleza? Alguém tem dúvida nisso aqui? Não. Vamos para o que está faltando agora? Obter a nova integral, né? E aí, calculá-la, certo? Sim. Aí eu já fiz errado aqui, eu já coloquei a resposta no começo. Então, ó, aqui eu vou ter que só falar, não vai dar para chamar ninguém para me ajudar. Veja só, o que nós temos? A gente já tinha reescrito isso aqui, certo? Isso aqui virou isso aqui. Esse cara vem da fórmula, porque eu tenho que colocar o módulo do jacobiano, certo? E aqui eu estou deixando o IV aparente, nesse caso aqui eu já até coloquei os limites de integração, mas em geral a gente deixa o IV aparente colocando a região inicial, só o G aqui, para reforçar o fato de que eu estou integrando em UV. Né? Como essa região aqui é muito simples, né, por ser um retângulo, então eu já coloquei direto os limites de integração de U e de V. Lembrando que os limites de integração de U são os de dentro e os de V são os de fora. Beleza? Professor, mas pode ser DVDU? Pode. Ah, tá. E é só trocar as duas.
não precisa fazer nada a não ser inverter. Só que tem que inverter as duas. Espera um minutinho. Aqui. Tá bom? Beleza. Só terminar de tomar esse suco aqui, que daqui a pouco ele amarga. Peraí. Muito bem. E aí? Quando eu vou resolver isso aqui, esse negócio vira... Eu multipliquei essas coisas aqui, então eu cheguei nessa integral aqui, ó. U ao quadrado sobre V mais U. Vocês chegaram nisso aqui também? Sim. Sim. Tá. Aqui eu não vou nem falar muito, porque a integral de polinômio é tranquilo. Eu integrei U primeiro, então U ao cubo e U ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 3. Fiz as contas. Aí aqui, no final, eu tenho 1 sobre V. Lembrando que a primitiva de 1 sobre V é o ln, né? Então eu tenho o ln de V aqui, e no 4 eu tenho o V. E acho que foi a Isabela que perguntou, né, que você poderia ser V e depois U. Inclusive, acho que depois que eu terminei de fazer isso aqui, eu olhei e falei assim, acho que se eu tivesse calculado o V primeiro, talvez tivesse... Essa conta final aqui não teria sido tão ruim, assim, com tanto número junto, né? Calcular o ln primeiro talvez tivesse sido uma opção melhor visualmente falando. Em termos de conta, não muda nada, porque você vai ter essas duas contas para fazer igualzinhos, porque não tem dependência uma variável da outra. Certo? E aí, como esse exercício não tem nenhuma contextualização, de tipo, estou calculando volume, densidade ou qualquer coisa que o valha, essa integral não tem unidade, certo? É só um cálculo mesmo. Beleza? E aí, isso aqui valeu mais um ponto. Total 5, se eu não errei. Professor, Sim. quando tem 1 sobre a variável, pode fazer direto a do ln, né? Sim. Ah, tá. Esse diretão. Bom, deveria ser para todo mundo, assim como a integral de x é x quadrado sobre 2, a integral de 1 sobre v é o ln de v. Né? Se alguém precisa recorrer a um software para calcular a integral de 1 sobre v, cuidado, repensa aí os seus conhecimentos de cálculo. Mas, assim, para efeito do cálculo aqui de apresentação, é diretão. Com isso, a gente termina o primeiro exercício, é isso? Sim. Olha. Sim. Olha. Vamos para o segundo, então. Sai o 9, entra o 20. Esse aqui é legal, hein? Fala a verdade. Vocês gostaram de fazer ou não? Não. Nossa, foi horrível, professor. Que não grosso. É pra dar ênfase. Esse não foi um não, foi um coice. Eu não sei nem quem foi que falou, porque eu não consegui nem identificar o não. Foi um murro no meu pé do ouvido aqui. Foi assim, não. Para dar ênfase. Não, mas era para vocês terem apreciado o exercício, não para ficar com raiva dele. Porque ele é lindo. Trabalhoso, mas ele é lindo. E o mais bonito ainda está por vir, que é quando eu vou comentar com vocês umas questões sobre as transformações dela. Vamos lá. Pegar para Cristo agora. Quem que eu vou pegar para Cristo? Vou pegar essas pessoas que só foram chamadas uma vez até agora. Primeira que fosse chamada uma vez só, Blenda. Oi. Blenda, me fala uma coisa. Como é que você começou a resolver esse exercício? Eu montei o formato dessa elipsoide. Como é que... Desculpa, não ouvi Eu o que você fiz falou. a área do elipsoide. Eu desenhei. Você começou desenhando o elipsoide. Uhum.
Peraí, deixa eu só... Ah, não, peraí peraí que eu me perdi aqui, Brenda, peraí. Primeira etapa aqui. Nossa, é muita... É muita... Aqui, achei você. Tá. E aí? Aí depois eu já passei para o jacobino. Jacobiano, quer dizer. Você já foi fazer o jacobiano. Isso. Tá. E depois? Aí depois a nova área de integração. Na verdade, é a nova região, né? Porque nós estamos falando de Isso, espaço, né? Isso, perdão. Tá. E aí deu uma esfera. E aí eu integrei a nova área. Tá. Então, vamos começar pelo seguinte. Como é que eu reescrevo, então, esse elipsoide no novo sistema? O que você fez para reescrever o elipsoide no novo sistema? Bom, no estado ele fala que ele quer que x é igual a vezes u, y é igual a b vezes v e z é igual a c sobre vezes w. Certo. E aí, se eu substituir na equação do elipsoide, eu vou Aqui. encontrar isso. Não, inteiro mesmo. Ah, mas eu não substituo o x por isso aqui? Não é... Sim, é verdade, é verdade. Isso. Eu substituí essas coisas que eu grifei aqui onde eu marquei, não é isso que você fez? Aham, isso. Ah, tá. Aí vai elevar todo mundo ao quadrado, e aí você vai conseguir eliminar o A, B e C. Certo. Maravilha. É isso mesmo que eu estava esperando. Essa aqui é a minha nova região, certo? Uhum. E essa região é que você disse que é a esfera, correto? Uhum. Muito bom, Brenda. Então, essa é uma das etapas. Como vocês viram, não foi a primeira etapa da Blender, mas tem que estar lá na resolução essa reescrever o meu elipsoide no meu novo sistema de coordenadas, certo? Quem fez isso aqui já levou um ponto. Firmeza? Sim. Então vamos. Peraí. Aqui, agora, não posso errar. O jacobiano, agora eu vou pegar outra pessoa. O Brando já falou do jacobiano, deixa eu ver aqui. Débora, tá aí? Tô aqui, professor. Como é que eu calculo o jacobiano, Débora? Jacobiano, eu peguei as funções de transformação, né, x, y e z. Opa, peraí, deixa eu só trocar a cor da minha caneta aqui. Você pegou essas aqui. Do enunciado. Certo. E da Como é que é o jacobiano agora? Ele depende de x, y e z ou de u, v e w? U, V e W. U, v e w. Uhum. E assim como na outra, ele também é um determinante, certo? Isso, agora é um determinante 3x3. Maravilha. Quem vem aqui? Bom, primeiro é a parcial de x sobre a parcial de u. Certo. Aí do Do lado, parcial de x sobre a variação de v. e Parcial de x sobre a variação de w. certo. Na Embaixo, segunda linha, então, sobre a variação de u. eu acho que você falou y, né? Que deu uma enroscada aqui no meu áudio. Depois, parcial de y sobre a variação de v. E parcial de y sobre a variação de w. Parcial de w. Certo. E no final aqui, Daí, parcial de z sobre a parcial de u, parcial de z sobre a parcial de v, e parcial de z sobre a parcial de w. maravilha. Agora vem a parte dificílima, né, Débora? Quanto é que deram essas parciais? A parcial de x em relação a u deu quanto? Deu a. Deu a. E a de x em relação a v? 0. 0. E essa outra? 0 também. Tá. E a de y em relação a u?
0. 0. E a de Y em relação a V? B. B. E a de Y em relação a W? 0. 0. E, por fim, a de Y em relação, de Z em relação a U? 0. 0. A de Z em relação a V? 0 também. 0 também. E a de Z em relação a W? É C. Esse é C. Difícil, né? Os caras que estão reclamando do exercício aí. Olha que exercício difícil. Difícil. E aí, Débora, quanto é que deu esse determinante? Daí vai dar ABC, que vai multiplicar. ABC. Maravilha. Então, essas são as derivadas, esse é o coisa, e aqui o nosso jacobiano. Muito bom, Débora. Obrigado. Tá fácil, hein? Tá muito fácil esses exercícios. Mais um pontinho para quem fez o jacobiano. Gente, eu estou falando aí, tá muito fácil, mas depois aí quem está com dúvida não pergunta nem a pau, né? Então, ó, se alguém ficou com dúvida, e aí depois dessa ridícula fala minha de que tá fácil, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode me perguntar. E se tiver com vergonha de perguntar, porque o idiota aqui falou que estava muito fácil, me manda no WhatsApp que eu ouço a pergunta e não entrego quem está com dúvida. Porque dúvida a gente tem a todo momento. Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Até aí, não. Até aqui tá tudo bem, Manuela? Uhum. Vai o próximo passo aí agora. Daqui para frente, aqui entorna? Sei lá, se entornou, se desentornou. Daí pra frente foi só pra trás. Daí para frente. Vamos ver então como é que funciona. Daqui para frente, se vai ser só para trás mesmo. Quem que eu vou pegar para Cristo? Não. Aqui. Ó. Professor, Oi? professor, Fala. posso te dar uma dúvida? Pode, claro. Então, é que, tipo assim, quando eu fui fazer, eu vi que também era uma esfera de raio 1. Certo. E aí, eu sabia que a esfera de raio 1 tinha um volume de 4π sobre 3. Então, eu só igualei isso com a fórmula do volume e depois eu coloquei o ABC. E foi isso, eu não fiz nada demais. Não foi nada muito grande. Tá, você chegou à conclusão de que a sua nova região é uma esfera de raio 1. Isso, e aí eu sabia que a esfera de raio 1 tem o volume de 4π sobre 3. Por quê? Vezes o raio. Tá, mas por que você... Por que que eu- Qual é a fórmula do volume da esfera? 4π sobre 3. R ao cubo. Acho que é isso. Você acha que é isso ou é isso? É isso, professor. É Isso. Tá, então. Ok, você chegou que o seu novo sólido é uma esfera de raio 1, portanto, o volume esse S2 aqui, gente, é só para vocês saberem, isso aqui é um símbolo que a gente usa para esfera, tá? Serve para esfera. Então, o volume da esfera é 4π, quer dizer, o volume da esfera é 4π sobre 3 R ao cubo. Isso. E no teu caso, o R é igual a 1, então você colocou que o volume seria 4π sobre 3. Como está multiplicado por ABC, então vai ficar isso aqui. Isso. Agora, deixa eu só entender. De onde você chegou à conclusão de que você tinha que multiplicar isso por ABC? Porque eu sabia que eu tinha que pôr o ABC em algum lugar. Ah, tá. Então, percebe que o que você fez instintivamente está certo, mas É porque eu Ah. coloquei a fórmula do volume antes.
Ah, tá. inteira, sabe? Conta. Qual que E é o aí volume? Qual coloquei que é a um. Aí são as três integrais, G, 1, ABC, assim, direto? DU, DV, DW. Não tá faltando nada aqui, não? Pra mim não tá faltando nada. Tá faltando isso aqui, ó. Módulo. Ok. Tudo bem que esse módulo vai ficar ABC, porque o A, o B e o C são positivos, embora ele não tenha falado aqui, eu acho, né? Eu não sei se na sugestão lá ele fala. Não lembro Alguém, também. alguém tá Não, com. professor. Ele não fala, né? Mas ele. Não, mas na fórmula ele tá ao quadrado. Não, mas o fato da fórmula estar ao quadrado, o número, mas, enfim, efetivamente, você tem que assumir esses valores positivos, não tem jeito. Ele acaba tendo que ser positivo, porque ele como é que fala? Senhor, ele significa uma distância, uma distância aqui no eixo, né? Ele vai ser para o x positivo e também para o x negativo, ou seja, dá para assumir que ele é positivo, que eles são positivos. Era isso que eu estava querendo dizer. Tá, Giovana, então, ó, só a única coisa que faltou é que você precisa disso aqui. Tá bom. Aí você pode tirar isso aqui, inclusive, certo? E aí depois eu coloquei que o 4π sobre 3 era igual a tudo isso aí, só que sem o ABC. E aí por isso que depois eu multipliquei pelo ABC. Certo. A forma correta de você fazer isso seria do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo? Você tira esse ABC da integral, porque eles são constantes, e a constante eu posso tirar da integral. O que sobra aqui, ó, é justamente o volume da esfera. Tudo bem? Bem, foi o que eu igualei. Isso. Eu só estou te mostrando uma forma de você colocar isso numa redação que é a resolução do seu exercício, de modo a você identificar todos os elementos e mostrar que você sabe o que você está fazendo. Entendeu? Beleza. Aí, obviamente, que para assumir que isso aqui é o volume da esfera e colocar o 4π sobre 3, você tem que dar quem é a fórmula do volume da esfera, quanto vale o raio e por que o teu resultado está dando 4π sobre 3. Essas informações precisam estar na resolução. Ok. Firmeza? Porém, então, ó, primeira coisa, a integral do volume. A integral do volume começa assim, certo? Ela começa assim, porque essa é a fórmula do volume de uma região no R3. No nosso caso, esse D é justamente essa região aqui. Bom, como é que eu faço para escrever essa integral no meu novo sistema de coordenadas? A Giovana já falou, certo? Eu vou usar no meu novo sistema de coordenadas, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho isso que eu estou colocando aqui em cima é a fórmula, por enquanto, certo? Isso aqui é a fórmula, beleza? Então, ó, nessa fórmula, eu tenho o módulo do jacobiano, e aqui, ó, eu estou deixando em destaque o V e W só para indicar que na minha nova integral, eu estou integrando em U, V, W, mas essa ordem aqui, óbvio que ela pode variar dependendo da região. Mas a gente sempre, quando a gente está usando sistema de substituição de coordenadas, de variáveis, em geral, a gente deixa isso aqui. Aqui não precisa, mas aqui a gente deixa explícito para mostrar, ó, é nesse novo sistema agora que eu estou trabalhando. Bom, aí aqui, ó, nesse caso, a gente tem o módulo, eu não coloquei aqui, o módulo de ABC
é o próprio ABC, certo? Porque os três caras eu posso assumir como sendo positivos. Então, eu tenho isso aqui. Então, essa fica sendo a minha nova integral do volume. O que a Giovana fez não está errado. Fazer você pode. Só que, quer dizer, ficou só incompleto, tá, Giovana? Eu digo na questão da escrita, isso eu estou dizendo de acordo com o que você está me falando. Então, eu chego nesse momento aqui e eu posso escrever isso aqui, certo? Dessa forma. Bom, aqui, o que eu tenho? Isso aqui é volume de uma esfera com raio 1, certo? Porque é esse cara aqui, ó. Certo? Por isso que eu sei que isso aqui é uma esfera de raio 1. Bom, o volume das... Vou colocar assim. O volume da esfera, o que vai ser? 4/3 de π r ao cubo. Volume da esfera de raio R. Tá bom? Então, o volume é 4/3 de πr ao cubo. πr ao cubo, eu escrevi quadrado. 4/3 de πr ao cubo. Certo? Então, aqui eu vou ter A, B, C vezes 4/3 de π r ao cubo. Então, isso aqui vai dar 4/3 de π ABC. Para fazer desse jeito, tem que ter pelo menos essas informações aqui. Tá bom? Professor, Sim. só que eu deixei, tipo, o ABC no módulo, porque como ele não estava falando que eles eram positivos, que nem no outro exercício, aí eu fiquei com receio de tirar. Tudo bem, não tem problema. Ah, beleza, então. É até mais correto o que você fez. Beleza? Até aqui? Depois eu vou ver como é que eu vou dar a pontuação para isso aqui, Giovana, porque eu preciso ver quais são os valores que estão faltando ainda. Então, isso aqui a gente vai voltar nisso aqui ainda. Então, ó, quem passou isso aqui para esféricas? Que gostaria de... Eu, Eu quem? Manuela. E aí, Manuela, como é que ficou em coordenadas esféricas isso? Ficou. Eu não sei se é Rho, se é Fi, sei lá, é o P. Rho. Isso. Rho igual 1. Tá. A superfície, certo? É. É que foi, tipo assim. Lá na coordenadas, quando vocês passam da cartesiana para esférica, tem lá as transformações, né? Tipo, R igual a tanto, X igual a tanto. Sim. Aí, quando tipo, você desenha a nova região, que é o V e W, eu, na minha cabeça, falei, bom, eu posso considerar, tipo, as mesmas transformações de, tipo, U para X, V para Y e W para Z. Aí, Isso. em uma das questões lá, fala que x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado é igual a rho ao quadrado. Então, a esfera vai ser igual a rho ao quadrado, e como isso é igual a 1, aí vai ficar a raiz de mais ou menos 1, só que como é o rho é positivo, e por isso fica rho igual a 1. Exatamente. Vou até apagar aqui para colocar isso. Vocês entenderam o que a Manuela falou? Ó,
O que ela está falando, vou colocar isso no... O que ela está falando é o seguinte, lá em cartesianas, a gente sabe que x é ρ, seno φ, cosseno θ, y é igual a ρ, seno φ, seno θ, e z é igual a ρ, cosseno φ. A gente fez uma transformação de x, y, z para u, v e w. E em u, v e w, a gente tem uma esfera de raio 1. Ó. Então, se eu pensar agora no sistema u, v e w, que eu tenho uma esfera ali, eu posso usar as coordenadas esféricas nesse sistema. Ou seja, não é que o U é igual a X, o Y é igual a V e o Z é igual a W. Não é porque a gente tem essa relação entre eles. A relação entre essas variáveis é outra. Mas o U está na mesma posição do X, o V está na mesma posição do Y e o W está na mesma posição do Z. Então, tudo que vale para cartesianas e esféricas, eu posso pensar que vale também de U, V e W para esféricas. Portanto, dessa situação aqui, eu posso reescrever a minha relação entre as coordenadas esféricas e as coordenadas U, V e W da forma U, V e W. Então, não é que eu estou dizendo que o U é igual a V, eu estou dizendo que o U faz o papel de V. O U é igual a X, perdão. É que o U está no papel do X. Ok? A mesma coisa para o V e para o W. Se isso aqui é verdade, então também é verdade aquela outra relação que eu tenho entre coordenadas esféricas e cartesianas. Que a soma desses caras aqui ao quadrado está dando ρ ao quadrado. Se isso valia antes, vale agora. Então, se ρ ao quadrado é isso aqui tudo, então, na relação que eu tenho, a gente chega à conclusão de que ρ ao quadrado é igual a 1. Bom, mas aqui eu posso assumir que o ρ é 1. Então, o ρ vai ser mais ou menos raiz de 1, o que significa que ρ é igual a 1. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu ouvi um plim. Pro. Fala. Eu queria só te perguntar da terceira etapa, na verdade. Tá. Essa transformação no jacobiano tá na ordem UVW, né? Eu só fiquei na dúvida se é por isso que a derivada depois tá UVW também, sabe? Se é por causa dessa ordem ou aí tanto faz. É só para saber mesmo. Tá, não. Aqui, ó. Mas é sempre bom reforçar isso. Neste momento, aqui, esse aqui é bom até deixar aqui, ó. Ordem aleatória. Tá. Ponto. Apenas para indicar quais são as variáveis. Faz sentido isso? Faz sim. Pro, uma última pergunta. No caso, é errado eu colocar DV, né? Onde já tá... Não, aqui? É. Na fórmula ainda? Uhum. É errado? Não. É porque esse aí meio que continua sendo DV, né? Sim, sim. Tá. Obrigada. Tá. Não é errado, não. Eu não coloco o juízo. Por isso, só para deixar claro que eu estou integrando já no meu outro sistema. Mas eu posso deixar assim. Aqui, pode ser. É que, na verdade, assim, quando a gente olha para as coordenadas... acho que, né, por conta dessa sua pergunta, eu vou fazer um comentário aqui que é importante que a gente entenda isso. Quando a gente falou de mudança de coordenadas
cartesianas para polares, a gente mostrou que, ao calcular o elemento de área em coordenadas polares, o meu ΔV dava R dr dθ. Lembram-se disso? Depois, quando a gente falou de mudança de cartesianas para esféricas e para cilíndricas, eu também mostrei lá no de cilíndricas um pouco mais, de esféricas eu só dei uma indicação de que o elemento de volume em cilíndricas seria o R dr dθ dz, e nas esféricas, a gente, ao calcular aquele volume daquela cunha esférica, a gente chega à conclusão de que aquele cálculo vai dar ρ ao quadrado seno de φ d ρ d φ dθ. Então, a gente estava chamando aquilo tudo de dV. Por quê? Porque lá naquele momento, a gente ainda não tinha passado pelo assunto transformação de substituição em integrais múltiplas para qualquer sistema de coordenadas. A gente estava falando de 3 sistemas específicos. Então, aquelas contas só valem para aqueles sistemas. Então, não é que, por exemplo, só para não ficar confusão, eu espero que talvez eu não tenha causado uma confusão a vocês, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a gente falou, né, que de cartesianas para polar, a gente tem que o dV aqui, ele é dx dy ou dy dx. E que em polar, o dV, ele era R dr dθ ou R dθ dr. Embora a gente quase não use essa, mas ela é uma opção. Certo? O que nós estamos fazendo aqui agora é... Mas por que isso acontece? Porque quando a gente troca de cartesianas para polares, a gente está fazendo uma mudança muito específica. Só serve para aquele ali. Então, eu já preciso lembrar que eu tenho que aparecer, que esse R tem que aparecer na minha nova integral. Então, a gente diz lá que o dV é o R dr dθ. Por que eu não faço isso aqui agora? Porque, ao invés desse cara, eu tenho o jacobiano. Então, na verdade, assim, eu estou dizendo a mesma coisa, só que de 2 formas diferentes. Tá? Então, ao chamar isso aqui de dV, eu não estou indo contra o fato de que, mas quando eu fazia polar, o meu dV não era só dr dθ. Por que agora é? Por causa disso, porque aqui eu tenho uma conta muito específica, então eu já incluo o R no meu dV, tá? Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Pro, obrigada. Uma última coisa só, o ABC, ele pode sair da integral? Tipo, por ele ser, como você falou que ele é igual ao raio? Constante. Não, ABC não é igual ao raio. ABC é constante. Constante. Ele pode sair, então, né? Sim. Obrigada. Aqui eu deixei assim, mas poderia já deixar esse ABC lá para fora. Então, o que acontece? Peraí. Ixi, acho que peraí que eu apaguei uma... a gente tem lá aqui... Eu tinha colocado aqui. U ao quadrado mais V ao quadrado, mais... Isso aqui é ρ ao quadrado. Então, ρ ao quadrado igual a 1. Opa! Ρ vai ser igual a mais ou menos raiz de 1. Então, esse é o gráfico da minha esfera aqui. Ρ igual a 1. E aí, eu vou reescrever as variações esféricas. Observe que, no meu caso aqui, eu coloquei o φ e o θ variando até π sobre 2. Mas, num primeiro momento, eu posso pensar que a variação de φ
vai de 0 a π, ou seja, sai lá de cima, vai parar lá embaixo, e que o θ é de 0 a 2π. Por que eu fiz isso aqui, ó? Quem sabe me dizer por que eu escolhi essa variação para φ e θ? Alguém sabe me dizer? Alguém se arrisca a compartilhar conhecimentos? Porque você vai calcular só o primeiro quadrante? Aqui a gente chama de quadrante. Ah, não, é o quitante. Quitante. Exatamente, Manuela. Ó, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou escolhendo só o primeiro octante, ou seja, só a parte onde o x, o y e o z são positivos. Então, ó, por que o ρ 0 até 1? Porque a esfera é de raio 1. Depois, o φ de 0 a π sobre 2, porque ele começa lá no φ igual a 0, que é o eixo z positivo, então o φ é 0. Quando eu chego no π sobre 2, eu cheguei na metade da esfera, no primeiro hemisfério. E aí o θ, que a princípio seria de 0 a 2π, eu também posso calcular de 0 a π sobre 2, porque aí eu vou pegar só esse 1/8 da esfera aqui. Certo? Opa. E aí, então, como é que fica a minha integral? Ó, presta atenção. Essa aqui era a integral inicial. Peraí. Deixa eu ver se melhorou. Melhorou. Essa aqui era a integral inicial, que a gente escreveu dessa forma, que é que está aqui. E daqui para cá eu estou usando coordenadas esféricas. Certo? Então, esse ABC já estava. Agora vai aparecer o ρ quadrado seno φ das esféricas. Tudo bem? E eu já coloquei direto ρ, φ e θ com as variações de ρ, φ e θ de 0 até 1, 0 até π sobre 2, 0 até π sobre 2 e multipliquei por 8 porque eu quero calcular um volume. Perguntas? Nenhuma pergunta? Professor, Sim. se a gente fosse calcular, dar uma olhada em como ficam as variações lá na região de G, antes de transformar em esféricas, seria uma esfera de raio 1, né? E seria variações de todos os componentes de -1 até 1? Não. Se você fizer todo mundo de -1 até 1, quem sabe que região que vai dar isso? Se eu faço UV... Entenderam a pergunta? Se eu tiver aqui no sistema U, V e W. Eu tenho a esfera aqui. Certo? Que tem raio 1. O que a Débora está falando é, se eu pego essa esfera aqui, ou seja, ela passa aqui no 1, no Y, passa no 1 no V, passa no 1 no U, passa no -1 lá atrás, -1 aqui, -1 aqui embaixo. Se eu faço U, V e W variando entre -1 e 1, em todos os três, ai, senhor, que região é essa? Quadrado? Quadrado, certo? Porque eu estou falando, se está variando de U de -1 até U igual a 1, eu estou falando desses dois planos. Aí se o Z está de -1 até 1 e o Y está de -1 até 1, então eu tenho 6 planos que me dão um quadrado. Quadrado não, um cubo. Quem falou quadrado aí? Cubo. É isso mesmo, professor, eu quis dizer cubo. Você quis dizer cubo, você falou quadrado, eu escutei quadrado e, no fundo, eu quis ouvir cubo. Foi isso. É, que a intenção foi falar Foi cubo cubo. mesmo, Então, só que é isso. Você transmitiu a intenção certa.
Exatamente, professor. Conversinha, somebody loves, né? Boa. É o Daniel que tá falando, né? É eu mesmo, professor. Você precisa... Isso aí, Daniel. Boa. Tudo bem, Débora? Tudo bem, professor. De menos 1 até 1, menos 1 até 1, menos 1 até 1 dá o cubo, porque aí é o Fubini em primeira forma. Para fazer isso aqui em U e V e W e fazer as variações, eu vou ter, pensa, ó, eu escrevo W em função de V e U. Então, eu vou ter 1 menos raiz de U quadrado, V quadrado. Aí eu faço o V em função, o W em função de V depois, ou V em função do W depois. Mais ou menos raiz de 1 menos W. Aí o W vai ser de menos 1 até 1. Entendeu? Ah, entendi. Tem que fazer essa transformação antes, né? Vai ficar essa desgraça. Entendi. É uma verdadeira desgraça querer resolver isso aqui, nessa região aqui, os limites de integração de uma esfera nas coordenadas onde ela está sendo escrita. Não é recomendado. De jeito nenhum. Tá bom. Professor, digamos assim que eu coloquei essa variação ainda em integral, assim, só supondo. Quanto que eu tinha? Quanto eu perderia de pontos se eu tivesse feito isso, né? Uhum. Entendi. Mas deixa eu só confirmar o que eu estou entendendo. Na hora que você chegou aqui, ao invés de você colocar o G, você colocou... Não. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Ao invés de Z, tá de menos 1 até 1, menos 1 até 1 e menos 1 até 1, é isso? Isso, eu fiz assim, e daí quando eu fui explicar sobre o volume da esfera, eu deixei G mesmo, porque, tipo, eu fiz com os passos, né? Eu falei, etapa 6, variação. Daí eu pensei que era essa variação, deixei. Entendi. E daí depois eu coloquei, encontrando a integral, escrevi a integral desse jeito aí que você colocou agora, coloquei Tá. essa variação aí super errada, enfim, e depois quando eu fui explicar do cálculo da integral, eu falei que era de G até não sei o que, e expliquei o negócio. E daí não tinha. Tá, mas aí você não fez a conta com menos 1 até 1, é isso? Não, porque daí eu não ia fazer conta, né? Se eu explicar sobre o volume da esfera. Ah, você usou a fórmula do volume da esfera. Entendi. Tá, você está querendo saber quanto de pontos você perde por ter colocado esse menos 1 até 1 aqui? Seria na etapa do encontrando a integral, assim, tipo, Sim. não do cálculo. Enfim. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu tirar umas coisas aqui. Tá. A princípio, a gente tem essa integral, a integral do volume, a nova integral do volume, né? No sistema de coordenadas ABC, UVW, que vale 1 ponto. No seu caso, Débora, eu daria meio. E depois eu tenho essa parte aqui, que é reescrevendo nas coordenadas esféricas, ou seja, que é achar as variações e encontrar essa nova integral para calcular o volume. Certo? Então, aqui dá... Só isso aqui já são 2 pontos. Deixa eu anotar, depois eu tenho que voltar lá... Mas, professor, tipo, tecnicamente, quem fez essa parte de calcular pelo volume da esfera não faria essa de coordenada esférica, né? Até aqui tem que fazer. Sim, mas Assim, daí... daqui para baixo, não. Uhum. Entendeu? O que eu estou aqui agora é só vendo... Então, assim, ó, quem não resolveu a integral na unha, até aqui tem que ter chegado. Aí daqui para frente é que tem que fazer aquilo que eu fiz lá, depois eu mostro lá. Certo? Mas vale, assim, quem fez daqui para frente,
Não vai pensar assim, nossa, podia ter feito só pegar a fórmula lá e tal. Não. Aqui você está mostrando que você sabe fazer muito mais do que só aplicar a fórmula, tá? Quem fez isso aqui fez mais completo. Não estou nem dizendo que é melhor ou pior, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quem fez tudo não precisa se sentir, nossa, como eu fui burro, podia ter feito uma coisa muito mais simples. Não existe essa comparação, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer. Beleza? Então, ó, quem fez usando o integral, o volume da fórmula, essa parte aqui tem que estar na sua resolução. Vale um ponto. Quem seguiu usando coordenadas esféricas tem que mostrar a nova variação e a nova integral aqui. Beleza? Até aqui? Então, deixa eu ver aqui. Isso aqui continua saindo. Espera aí, só um minutinho. É isso aqui. Agora resolvendo a integral. Então, essa é a integral final que a gente tem. Tá? Aí, o que eu fiz? Ó? Como o θ varia de 0 a π sobre 2 e ninguém depende dele, pelo teorema de Fubini, eu inverti. Eu coloquei o θ primeiro, para já ficar livre dele, que é o que eu tinha comentado com vocês na aula passada. Certo? O ABC eu já tirei porque ele é uma constante. Então, eu fiquei com isso aqui. Essa é a forma que eu estou resolvendo para mostrar para vocês a maneira mais completa de explicar tudo o que está acontecendo. Ou mais completa que eu acho, né? Isso também é uma questão muito... Aí, ó, aqui, o integral de 0 a π sobre 2 dθ virou θ de 0 a π sobre 2, certo? Essa conta, quando eu calculo isso aqui, dá π sobre 2, então aí aqui eu já deixei ela fora da minha integral. E a integral de ρ ao quadrado, eu já resolvi aqui, ρ ao cubo sobre 3 de 0 até 1. Estão acompanhando esse raciocínio? Aí depois eu tenho, ó, esse valor de ρ ao cubo sobre 3 de 0 até 1 dá 1/3, tá aqui. Aí eu tenho a integral de seno. Quando eu calculo a integral, aí eu tenho, ó, 4π ABC sobre 3, vezes a integral de seno, que é menos cosseno, de 0 até π sobre 2. Aí, de novo, esse cara aqui vai dar menos cosseno de π sobre 2, menos o menos cosseno de 0, certo? Como o cosseno de 0 é 1, o cosseno de π sobre 2 é 0, essa conta dá 1. E o resultado é 4/3 de π ABC. Tudo bem até aqui? Sim. Então, ó, efetivamente, de uma resolução para outra, tem 2 pontos que estão faltando. Deixa eu só achar agora aonde foi que eu devia ter marcado, não marquei. Então, peraí, ó. Posso apagar já? Todo mundo que precisava anotar já anotou isso aqui, não? Sim, pronto. Então, eu vou apagar isso aqui. Agora eu vou ter que achar aquele lugar onde eu fiz aquela continha, sabe? Tá, peraí. Aqui não é. Oi? Tá para baixo. Professor, você já passou, é um azul. Então, mas é porque aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês por que eu estou com dificuldade. Eu tenho muitas camadas, tá vendo? E aí essas camadas
às vezes eu escrevi e ela ficou no meio de umas outras camadas e como não dá para ver o que está escrito na camada, então aguenta aí que eu chego lá. Não está necessariamente Ai, Senhor Pai. Vamos lá, uma por uma hora chega. Aqui. Essa aqui, certo? Então, ó, para quem fez isso aqui, tem que explicar, certo? Que o volume é dado por essa fórmula, isso aqui vale 1 ponto, e aí vai substituir lá porque isso aqui tem que estar lá, certo? Isso aqui eu já tinha mostrado antes, correto? Aí, isso aqui só ficou mal organizado aqui. Efetivamente, o que a gente tem é que, dada essa fórmula, o volume vai ser isso aqui. Professor, Oi. como eu não coloquei o módulo, aí eu tiro meio ponto. Sim, como você não colocou o módulo, sim. Beleza. Isso aqui mais 1 ponto. São os 2 pontos que estão faltando. É o cálculo e mostrar que você está calculando o volume. Isso aqui tem que aparecer também, certo? E a fórmula. Dá 10 assim, Giovana? 5, na verdade. Eu acho que sim. Tá. É que eu corrijo depois, eu prefiro acompanhar do que ficar Tá. corrigindo. Mas eu tenho. Alguém já está fazendo a correção? Eu acho que sim. Eu Deu só 10, coloco. deu 10. Professor, Dá 10 pro. Deu certo. Certo. Tá bom. professor, só coloca que o de cima também vale 1, pra ninguém esquecer. Ah, sim. É que esse aqui está na resolução anterior, né? Porque agora alguém pode achar que esse 1 aqui é diferente do outro lá, entendeu? Esse aqui está duplicado. Porque esse 1 aí é igual. Deixa eu ver se eu acho. Essa aqui. Não, ó. Certo? Esse 1 é igual aquele que você falou, coloca aí em cima também. É o mesmo 1, entendeu? Beleza. Gente, em termos de resolução, acabou, certo? Eu quero mostrar para vocês uma coisa sobre essas transformações, para vocês entenderem. Um negócio muito interessante sobre o que significam essas transformações aqui. Ó. Só pelo fato que a gente tem mais uns minutinhos aí, então eu vou aproveitar para falar isso para vocês, que vale a pena entender isso. Então, pensa o seguinte, ó, eu tenho aqui o meu elipsoide, estou com ele, nossa. Eita, peraí. Ufa, achei que tivesse estragado aqui. Não, não quero assim, quero assim. Pode ser sim.
E eu quero mais para cá. Assim. Pensa no seguinte, ó. Imagine que eu tenho o elipsoide, que é esse cara aqui, ó. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Esse A que aparece aqui, ele está aqui. Então, aqui eu tenho o valor de A. E eu tenho ele lá atrás também, ó, menos A. No eixo X. Porque justamente ele é o cara que está embaixo do eixo X. Embaixo do B, embaixo do Y eu tenho o B quadrado. Então, no eixo Y, eu vou ter um B aqui e um menos B aqui. Tá bom? E no Z, eu vou ter... Vou colocar ele menorzinho aqui. C e menos C. Tá bom? No eixo Z. Esses caras que delimitam o meu elipsoide. Então, só para a gente entender o que acontece, ó, nesses dois pontos, ou seja, no plano XY, eu vou ter uma elipse que passa aqui, lá atrás e aqui, tá vendo? Eu tenho essa elipse. E eu vou ter uma elipse em cada um dos planos coordenados. Porque quando eu penso no plano XY, é como se o Z fosse zero. Se eu zero o Y, eu fico justamente com a equação de uma elipse. E isso vai acontecer nos três. Certo? Então, quando eu termino de fazer a minha superfície aqui, ó, a gente tem o elipsoide, que é esse cara aqui. Parece uma bola de futebol americano. Não essa que eu desenhei aqui agora, mas essa é a ideia. Estão acompanhando? Então, o que acontece? Ó? Só estou pensando aqui um jeito de falar o que eu estou querendo falar, porque para não ficar mais confuso. Então, eu vou desenhar só o elipsoide aqui para ficar mais fácil de eu falar o que eu estou querendo falar para vocês. Então, ó, aqui basicamente está o meu elipsoide, certo? Aí eu venho, ó. Aqui eu tenho um eixo, aqui eu tenho outro eixo, e aqui eu tenho outro eixo, certo? Esse tamanho aqui, nossa senhora, esse tamanho aqui é o A, esse tamanho é o B, e esse tamanho aqui é o C. Tá bom? Aí, ó, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. Quando eu faço essa substituição aqui, ó, ou quando eu proponho essa substituição, ou seja, quando eu falo que o x vai ser A vezes U, o Y vai ser B vezes V e o Z vai ser C vezes W, no fundo o que eu estou fazendo é mudando a velocidade desses caras, desses eixos aqui. Ó. Porque o que acontece? Para eu estar no elipsoide, quando eu saio da origem, eu tenho que andar mais rápido na direção X. Se eu pensar que o A é maior que o B, que é maior que o C, eu vou ter que andar mais rápido na direção do X, um pouco mais devagar na direção Y, mas ainda mais rápido do que na direção Z, e um pouco mais devagar ainda na direção Z, para eu poder chegar no elipsoide, entendeu? Para eu sair da origem e chegar num ponto do elipsoide qualquer,
tá? Pensa que eu estou passando, isso aqui está num ponto qualquer do elipsoide. Eu tenho que fazer é isso que acontece por conta desses valores A, B e C aqui. Então, eu tenho que ir mais rápido na direção X, um pouco mais lento no Y e mais lento ainda no Z, levando em conta que eu tenho essa desigualdade. Se eu mudar essa desigualdade, eu vou mudar a velocidade de cada um deles. Quando eu faço essa mudança, o que acontece? Na hora que eu jogo isso aqui lá para a minha equação, esses A's aqui, ó, esses valores que me obrigam a ter que andar mais rápido ou mais devagar, são cancelados com isso aqui, certo? Então, eu obtenho uma nova equação que é justamente a da esfera, ou seja, essa transformação, ela deforma o elipsoide na esfera. Então, eu fico com uma esfera aqui assim, de raio 1. Entendeu? Opa. Certo? Eu fico com essa esfera aqui, ó. Ou seja, eu tenho a mesma distância para os 3 eixos. Tá? Então, é isso que está acontecendo quando eu faço essa mudança. Por isso que eu deformo o meu elipsoide na esfera. Não sei se isso faz algum sentido para vocês falando assim, mas é isso que está acontecendo. Beleza, mano? Chega por hoje? Ah, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. 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 Então, que bom. Falei, nossa, será É que a gente está processando. Tá. Vamos falar um pouquinho da semana que vem. Na terça-feira, a gente tem uma aula de dúvidas. A aula de dúvidas significa venha com dúvidas. Traga questionamentos. Me pergunte o que vocês estão com dúvida. E lembre-se que, para ter dúvida, a gente precisa estudar. Não dá para ter dúvida. Quando a gente não tem dúvida, isso é um problema muito complicado, porque significa que a gente está estudando pouco. Então, vocês têm um fim de semana inteiro para estudar e ter dúvidas para terça-feira. Ah, professor, mas eu não tenho só a sua matéria. Sim, eu sei. Divida ao tempo com as outras também. Ah, mas o fim de semana eu preciso descansar. Não, você não precisa descansar porque você está na faculdade. O fim de semana não é feito para descansar na faculdade. O fim de semana é feito para estudar. Ah, professor, sério? Sim, sério. É assim que funciona a faculdade. Descansar, você descansa da meia-noite às 6, quando dá. Então, terça-feira, aula de dúvidas. Na sexta, é a prova. Certo? Depois da prova, vem a segunda parte da matéria, que fala de integrais curvilíneas. São integrais em curvas e tal. E essa nova matéria, ela é muito usada, mas muito, muito mesmo, numa outra disciplina que é de eletromagnetismo, que vocês vão ter semestre que vem, eu acho. E eu estava conversando com o professor Antônio, que é ele que dá essa matéria de eletromag, dele vir falar para vocês o que vocês vão ver lá na frente, para a gente já começar a fazer as conexões da disciplina de cálculo com a disciplina de eletromag. Por quê? A gente percebe o seguinte, há uma diferença enorme de notação. Na física, o pessoal tem a tendência a simplificar bastante as notações, os matemáticos não. Então, embora eu ensine para vocês todo o arcabouço matemático que tem que ser usado na disciplina do Antônio, quando ele chega lá e fala assim, então eu vou calcular essa integral de linha. Ele usa uma notação que vocês dizem assim, não, professor, a gente nunca fez isso, não. Mas fez, só que fez com outra notação. Entendeu? Então, eu estava querendo conversar com o Antônio, a gente conversou, na verdade, ele topou, dele vir falar um pouco com vocês sobre a parte
de eletromag no sentido de aonde a gente usa esse arcabouço matemático lá na física, entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque a minha pergunta é, vocês acham que atrapalharia na sexta-feira a gente pegar uma hora, a primeira hora da aula, para o Antônio falar isso e depois a gente fazer a prova? Vocês acham que vai misturar muitos assuntos? Ô, professor, só uma dúvida. A prova vai funcionar igual à última? É que da última vez que a gente fez a prova com você, acabou dando um pouco de... Como que eu falo? Que você foi aumentando o tempo, sabe? Sim, foi dando problema. Daí você vai deixar... Então, dessa vez, a gente tem um ferramental a nosso favor, que é o nosso grupo de WhatsApp. Então, dá para, se a coisa apertar, no WhatsApp a gente conversa. Mas a ideia é sempre... Eu sempre preparo uma prova, eu sempre tenho uma ideia de tempo para a prova. Mas uma coisa é a ideia que eu tenho, outra coisa é a realidade. Às vezes dá errado. Na maior parte das vezes dá certo. Aquela deu muito errado. Muito, muito, né? Então, a princípio, o tempo de prova começa a contar a partir da hora que a gente começar a falar da prova. Entendeu? A primeira hora seria para a gente conversar com o professor Antônio sobre essas relações de eletromag com a disciplina que vai vir, e aí depois a gente falaria da prova. A princípio, seria essa a minha ideia. Fala, Miriam. Professor, eu não sei a opinião dos outros, mas na minha opinião, acho que se esse professor conseguisse vir outro dia conversar com a gente, porque eu tenho medo de, sei lá, das coisas confundir na cabeça, porque misturar dia de prova acho que é um dia muito tenso. Vocês ficam tensos, né? Falar de eletromag fica mais tenso ainda. Tá. Porque é uma matéria que, pelo menos, eu tenho muito medo. Já estou pensando lá na frente com muito medo. Não tenho. Fala, Arthur. Não, eu ia falar a mesma coisa, basicamente, porque eu ia falar que eu ia estar preocupado mais com a prova e eu ia acabar, não prestando tanta atenção no que ele ia falar. Então, eu acho que seria melhor fazer na semana que vem, porque a gente também ia absorver melhor, eu acho. Maravilha. Faz sentido. Fala, Lígia. Aí, professor, como eu acho que o nosso calendário da matéria de cálculo também deve estar bem acirrado, eu acho que o pessoal não vai se importar também caso a gente precise marcar uma aula extra para ter essa conversa, sabe? Porque eu acho que vai ser um papo super válido, sim. Tá. Na terça-feira, eu vou me programar para, na terça-feira, o Antônio fala e eu já dou a devolutiva da nota para formar os grupos de trabalho. Aí eu vou ver se vai dar certo, não tenho certeza se vai dar certo. A gente retoma o outro esquema que era aula na sexta e resolução de lista na terça. Tá? Mas acho que dá certo, sim. Aí, na sexta-feira que vem, a gente faz só a prova. Beleza? Alguma dúvida mais? Não. Então, boa sexta-feira para vocês. Se for estudar, conte comigo. Se for se divertir, cuidado. Aí você não vai ficar aglomerando demais, gente. Tchau, Pro. Vou indo lá que Valeu, Tchau, professor. Bom final de semana, professor. Vocês também.